Consideremos o caso de um gás livre. Ele não está sujeito a campos externos, um campo gravitacional, por exemplo. A gente despreza isso. A gente despreza a interação entre as moléculas, entre os átomos. De forma que estamos falando de um gás livre. Esse gás está a uma temperatura T, de forma que é um sistema termodinâmico em equilíbrio, mantido a uma temperatura T, e esse gás é constituído por N constituintes. Pode ser átomos, moléculas, N constituintes. É o número de constituintes. Ora, de acordo com a estatística de Maxwell-Boltzmann, o número de N de constituintes cuja posição está num certo elemento de volume, ou seja, o número de partículas num certo elemento de volume dV, esse dV aqui estamos designando por D3R, e num certo intervalo de momentos, T3P. Ora, esse número, como já dissemos anteriormente, é igual a 1 sobre E elevado a alfa, é uma constante, né? Claro, depende da temperatura, mas aqui, mantida a temperatura constante, é um valor constante. De forma que aqui eu tenho 1 sobre E elevado a alfa vezes E elevado a menos M vezes V ao quadrado dividido por 2. Né? Dividido por 2 vezes kT. Então, vamos colocar aqui 2 dividido por kT. Essa é a base. Não demonstramos agora, mas vamos demonstrar isso oportunamente. Né? Como deduzir a estatística de Maxwell-Boltzmann. Muito bem. Ora, em sendo assim, já que eu tenho aqui a velocidade ao quadrado, né, nós vamos, ao invés de utilizar momento, vamos utilizar a velocidade. Aqui é claro que essa constante seria uma constante diferente, mas vamos manter assim, D3V. Essa é uma modificação que faremos, mas a diferença é apenas um m ao cubo, né, aqui. Mas vamos, quando eu digo que isso é uma constante no sentido de não depender de R e de V. Muito bem. E também sabemos, né, que E elevado a alfa pode ser determinado a partir de uma condição, né, que é N é igual a 1 sobre E elevado a alfa, vezes, agora, uma integral que eu tenho, que é integral de D3V de E elevado a menos M vezes V ao quadrado, dividido por 2 vezes K vezes T. Esta é uma integral, né? Vamos daqui a pouco falar sobre integrais desse tipo, né? Porque de outra forma fica
difícil, né, a gente entender alguns resultados. Então, é importante que a gente saiba, né, deduzir expressões para algumas integrais, né? Vezes, agora eu tenho aqui integral de D3V, ou de D3R. Bom, a integral de D3V está aqui, e agora eu tenho a integral de D3R. Ora, essa integral de D3R, a integral de dvx, dvy, dvz, isso aqui é o volume apenas. Portanto, aqui vai aparecer o volume. O volume. A conclusão é que ρ elevado a alfa, ou melhor, aqui na verdade é E elevado a alfa, a conclusão, portanto, é que E elevado a alfa é igual a V dividido por N. É claro que o que eu preciso aqui, de fato, é o inverso disso, né? 1 sobre E elevado a alfa. Mas E elevado a alfa é igual a V sobre N vezes uma integral de D3V, dvx, dvy, dvz, porque integrais desse tipo são efetivamente importantes, né? Em se tratando da estatística de Maxwell-Boltzmann, de E elevado a menos m vezes v ao quadrado, m sobre 2 vezes k vezes t. Podemos colocar isso aqui como sendo, então, uma constante que vai aparecer muitas vezes, né? Em primeiro lugar, aqui eu tenho um fator comum, né? Menos m sobre 2kt, que coloco em evidência, e agora aqui eu tenho vx ao quadrado mais vy ao quadrado mais vz ao quadrado. Ou seja, eu tenho que, na realidade, efetuar 3 integrais, né? Aqui eu tenho, portanto, um produto de integrais. Eu tenho integral de dvx vezes e elevado a menos m. Vamos chamar esta constante aqui de beta apenas, né? Para efeito de simplificação, né? Usualmente a gente chama beta de 1 sobre kt. Aqui eu estou chamando de beta, todo beta é igual a m sobre 2kt. Então, aqui eu tenho menos beta vezes vx ao quadrado. É claro que esse vx aqui pode ir de menos infinito até mais infinito, claro. Em princípio, eu posso ter velocidades, né, cujas componentes vão de menos infinito até mais infinito. Então, eu tenho que efetuar essa integral aqui sobre Vx de menos infinito até mais infinito. Esta aqui é a primeira integral, né? Eu tenho agora uma segunda, menos infinito até infinito, de dvy vezes e elevado a menos beta vezes vy ao quadrado. Mas veja, essa integral aqui é igualzinha à anterior. Eu vou obter o mesmo valor da anterior. E, finalmente, integral de menos infinito até infinito de dvy de e, ou melhor, de dvz de e elevado a menos beta vezes vz
ao quadrado e só. Temos, portanto, de novo a mesma integral, né? A mesma integral. Vamos designar esta integral aqui por i, né? Consequentemente, e elevado a alfa é igual a v sobre n vezes i ao cubo. I ao cubo. E é importante efetuar, portanto, essa integral para a gente poder determinar e elevado a alfa. Então, e elevado a alfa é dada por essa expressão aqui. Ora, como é que a gente calcula? Tem um truquezinho, né, para a gente calcular integrais desse tipo aqui, né? O truque consiste no seguinte: vamos calcular i ao quadrado. I ao quadrado é igual à integral de dvx dvy de e elevado a menos beta vezes vx ao quadrado mais vy ao quadrado. E agora, essas integrais são realizadas de menos infinito até mais infinito, de menos infinito até mais infinito. Estou calculando i ao quadrado, né? Agora a gente faz uma mudança de variáveis aqui, né? É uma mudança de variáveis de integração. Aliás, esse tipo de integral é tão importante que eu vou preferir, inclusive, mudar de notação, né? Digamos que eu queira efetuar, porque isso é bem geral, né, as integrais, né, do tipo dx, dy, xy são quaisquer, não precisa ser velocidade, pode ser qualquer, é uma integral, portanto, né, de menos infinito até mais infinito, de menos infinito até mais infinito, portanto, ao longo do plano xy, né, de e elevado a menos beta vezes x2 mais y2. Isso aqui é bastante geral. Qual a ideia? Eu mudo, troco de variáveis, né? Passo para variáveis polares. Em termos das variáveis polares, essa integral aqui é igual à integral de 0 até infinito dx dy é igual a ρ de φ, mudei de variáveis, estou falando agora de variáveis polares, φ variando de 0 até 2π, de e elevado a menos beta vezes ρ ao quadrado, porque eu mudei de variável x2 mais y2, é ρ ao quadrado. Ora, portanto, o que nós concluímos é que i ao quadrado é igual. Primeiramente, eu posso fazer esta integral aqui envolvendo o ângulo φ. Portanto, i ao quadrado é igual a 2π. Esse é um primeiro resultado, né? 2 vezes π, como resultado desta integral. E, finalmente, aqui eu tenho uma integral apenas. Integral de 0 a infinito da função ρ vezes e elevado a menos alfa vezes ρ, e acabo, então, recaindo numa integral bastante simples, menos, ou melhor,
menos beta vezes ρ ao quadrado, né? Agora aqui tem, para efetuar essa integral, a gente faz uso de um truquezinho, né, relativamente simples, né, que é o seguinte: como essa integral aqui é sobre dρ, né, eu faço um truque. O truque é o seguinte: chamo ρ ao quadrado de u, mudo de variáveis, né? Ora, u igual a ρ ao quadrado me leva à seguinte relação entre as diferenciais. du é igual a 2 vezes ρ dρ. É isto. Portanto, a conclusão é que ρ dρ é igual a meio de du. Meio de du. Ora, essa integral agora, em termos da variável u, é igual. Bom, agora vamos colocar 2π, que já havia antes, e agora que eu tenho uma integral em du, eu tenho um fator meio da integral de du de 0 até infinito de e elevado a menos beta vezes u du. E u variando de 0 até infinito. Ora, a integral de du é relativamente simples de ser efetuada, porque a primitiva dessa função é e elevado a menos beta vezes u dividido por menos beta. Ou seja, se eu derivar esta função aqui, eu vou obter esta função. E para isso é importante este menos beta que está ali. Como aqui eu tenho um integral de 0 a infinito, isto aqui se cancela, eu tenho apenas π, né? Ou seja, isso é igual a π, vezes agora e elevado a menos beta u sobre menos beta de quando eu integro isto de 0 até infinito. Ora, a conclusão é que no infinito isso aqui é 0, menos o valor quando eu calculo em beta em u igual a 0, portanto o resultado é π dividido por beta. Consequentemente, i. O fato é que i é igual a raiz quadrada de π sobre beta. Então, beta é conhecido, é igual a m sobre 2 vezes kt, né? De forma que aquela integral, portanto, é igual a raiz quadrada de 2 vezes π vezes kt dividido por m. Conclusão, resumindo, o resumo, então, da ópera é a seguinte: e elevado a alfa é igual a v, o volume, dividido por n, vezes i. I ao cubo, eu tenho aqui o valor de i, então, vezes i ao cubo. A conclusão, então, para a gente encerrar esta parte, é a seguinte:
dN, veja, agora eu vou inverter, né? Porque o que eu preciso ali é 1 sobre E elevado a alfa, e 1 sobre E elevado a alfa é igual a N dividido por V vezes I ao cubo. N, ou melhor, dividido por I ao cubo. I ao cubo. Consequentemente, resumindo, de acordo com a estatística de Maxwell-Boltzmann, o número de partículas num certo elemento do espaço de fase, aqui eu estou considerando, na verdade, velocidades, né, ao invés de momento, mas é a mesma coisa, a menos de um fator m, né? Então é bem simples. dN, esse então é o resumo, dN é igual a n, ou seja, proporcional ao número, né, dividido pelo elemento de volume do recipiente como um todo, dividido por I ao cubo, né, mas esse I ao cubo, então, é M sobre 1 sobre I ao cubo é M sobre 2 vezes π vezes K vezes T. Tem uma raiz quadrada ali, ele é elevado ao cubo, então elevado à potência 3/2, né? Vezes E elevado a menos M vezes V ao quadrado, dividido por 2 vezes Kt, e aqui agora eu tenho D3V vezes D3R, mas muitas vezes a gente não está muito preocupado com o elemento de volume, porque agora ficou fácil, na verdade depende de V. De forma que a gente agora integra sobre D3R, para ficar uma função só da velocidade. Agora eu estou definindo o que poderíamos chamar de dN', porque agora eu não estou muito preocupado com o elemento de volume, integro, né, sobre D3R. E esse dN' agora é dado por integrando sobre o volume, esse volume aqui se cancela. V cancela com V. Portanto, essa é a função de distribuição que nós vamos utilizar. É dado por N vezes M sobre 2 vezes π vezes K vezes T elevado a 3/2 vezes E elevado a menos mv ao quadrado sobre 2 vezes kt d3v. Esta é a função de distribuição de velocidades num gás, fazendo uso da mecânica estatística de Maxwell-Boltzmann.